Pessoal, vamos fazer uma aula prática de medição de tensão com multímetro analógico e com multímetro digital, conforme nós comentamos lá na nossa apostila. Ok? Eu vou fazer um circuitinho aqui, ó. Nós vamos ter uma bateria, uma fonte de tensão, né? E nós vamos colocar dois resistores em série, ok? Esses dois resistores, aqui vai ser o nosso terra, vai ser um resistor de 8 mega 8 em série com outro resistor de 8 mega 8. E aqui nós vamos aplicar uma tensão aqui de 5 VCC, aqui é o nosso 0 volts, que é o nosso GND, e aí nós vamos medir a tensão aqui, ó. Nós vamos medir a tensão desse resistor, vamos chamar isso aqui de R1, e esse aqui de R2, e nós vamos medir então a tensão de VR1, e nós vamos medir a tensão de VR2, tá? Olhando aqui para esse circuitinho, fica muito fácil saber que o quê? Como nós temos uma fonte aqui de 5 volts, ok? Nós temos uma fonte de 5 volts, o que que nós temos aqui? Se eu tenho uma fonte de 5 volts, e aqui eu tenho um resistor, e considerando que a tensão é igual a R vezes I, e nós sabemos que no circuito série, nós sabemos que a corrente é a mesma, então, o que que nós sabemos? Nós temos que V é igual a R vezes I. Como os resistores são o mesmo valor, e a corrente também é o mesmo valor, subentende, então, que podemos dizer que VR1 vai ser igual a VR2, ou seja, tanto esse resistor aqui vai receber o mesmo valor que esse camaradinho aqui. Então, é isso que nós vamos medir para ver essa realidade aqui, ok? Então, vamos medir aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, vou montar esse circuitinho aqui, para a gente ver o que está acontecendo. Mas, de antemão, vamos só para antecipar, que a corrente do resistor 1, a tensão de VR1 é igual a VR2, e como nós temos um VCC de 5 volts dividido por 2, cada resistor deve receber, então, 2,5 volts, ok? Então, essa é a regra. Então, vamos dizer que VR1 vai receber 2,5 volts, e o VR2 também será igual a 2,5 volts. Então, eu digo que R1 vai receber 2,5 e o R2 vai receber também 2,5 volts. E nós vamos medir essa tensão. Lembrando que o multímetro que nós temos aqui, ó, é esse camaradinho aqui. Então, nós vamos medir primeiro com esse aqui. Observem que aqui embaixo, ó, se vocês vão ver, está escrito DC 20K por volts. Então, como nós temos uma tensão de 5 volts na fonte, de 5 volts, eu sei que cada resistor vai receber exatamente 2,5 volts. Então, o que dá para nós fazermos aqui, né? Cada um vai receber, então eu posso dizer que se eu colocar na escala, como é DC, se eu colocar aqui na escala de 10 volts, já está mais que suficiente, ó. Então, nós vamos utilizar a escala de 10 volts, selecionar aqui a escala de 10 volts, ok? Se nós formos selecionar a escala de 10 volts, então vamos continuar com a raciocínio. Então, na escala de 10 volts, sendo que eu tenho 20 quiloohms por cada volt DC, e nós temos 10, então, a impedância do multímetro vai ser 20 quiloohms vezes o nosso 10 volts, que isso aqui vai dar exatamente 200 quiloohms. Então, a impedância, ou seja, aqui nas ponteiras, aqui, ó, nós vamos estar colocando no circuito, na hora que nós formos medir, uma resistência de exatamente 200 quiloohms. Então, nós temos aí 200 quiloohms para aplicar em paralelo com esse circuito aqui. O que vai acontecer, então? Então, agora o que nós vamos estar fazendo é isso aqui, ó. Nós vamos medir aqui com o resistor 1 e o outro resistor. O que nós vamos medir aqui? Nós vamos medir que o valor dele é 8 mega 8, né? Nós sabemos que esse aqui é 8 mega 8. Só que agora o que vai acontecer? Nós vamos associar em paralelo aqui, ó. Nós vamos associar aqui em paralelo o nosso voltímetro. A ponteira positiva vai ser ligada aqui e a negativa vai ser ligada aqui, ó. Então, nós vamos estar acoplando aqui em paralelo uma resistência de
200 quiloohms. Então, em paralelo de 200 quiloohms, ok? E nós vamos ver o que vai acontecer agora com esses 200 quiloohms em paralelo com 8,8 mega, ok? Então, essa vai ser a medição que nós vamos fazer agora. Pessoal, então nós temos aqui, ó, 4 resistores em série de 2 MHz para dar 8. Então, esse aqui vai ser o nosso resistor R1, né, que ele está recebendo, vai estar um valor de 8 MHz. Esse cara aqui é o outro resistor 2, né, que está ligado aqui no VCC da fonte, também de 8 MHz. Então, nós temos os dois resistores, ó, ligados em série, aqui é o nosso GND e aqui é o nosso VCC de 5 volts, ok? Então, observe que a nossa fonte, ela está ajustada para 5 volts, tá? Então, essa é a tensão que nós vamos aplicar ali no nosso circuitinho. Então, temos aqui a ponteira, aqui é o positivo, aqui é o negativo, né? Então, aqui nós temos o circuitinho, e aqui está recebendo o VCC, e aqui está recebendo o nosso GND. Eu vou medir a tensão aqui, para a gente verificar. Aqui eu vou colocar a ponteira negativa, só para vamos conferir os 5 volts primeiro. E aqui, nós podemos ver no multímetro aqui, ó. Aqui nós estamos exatamente na escala de 10 volts, ó. Na escala de 10. Se eu estou na escala de 10, a leitura que nós vamos fazer vai ser nessa escala de 10 volts aqui. Observe que ele está com quase, ó, 10, 8, 6, quase 5 volts aqui, ok? Está dando um pouquinho de erro de leitura aí o multímetro. Então, nós vamos considerar que nós temos aí 5 volts, ok? Então, aqui nós estamos, então, com o nosso multímetro analógico, medindo 5, quase 5, 4,9 mais ou menos, ok? Então, vamos medir agora sobre o resistor. Vamos medir a tensão sobre o resistor, o R que está ligado ao GND, que é o nosso R1. E vamos ver quantos volts nós vamos conseguir medir aqui, ok? Então, pessoal, vamos medir a tensão. Então, aqui, se eu medir lá no resistor, nós temos os nossos 5 volts, ó, ok? Quase 5 volts. Agora, eu vou medir em cima do resistorzinho lá, ok? Aqui. Observe que o ponteirinho dá só uma mexidinha, ó. Ó. Só uma mexidinha o multímetro dá, ó. Tá? E se eu tentar diminuir a escala, é pior ainda, né? Ó. Ele vai diminuindo cada vez menos, ó. Ó. Então, se eu aumentar a escala, então, o que eu tenho? No nosso 10, que é o nosso plano, vamos ver, para vocês entenderem, por que ele não mediu quase nada. Vou explicar para vocês. Então, nesse caso aqui, o que nós fizemos? Colocamos aqui as ponteiras, estamos medindo aqui, ó, a ponteira do multímetro negativo está aqui e a positiva está aqui no resistor. Então, o que aconteceu aqui, né? Vamos tentar entender o que aconteceu aqui, ok? Então, pessoal, o que aconteceu? Nós vimos que não medimos nada, né? Então, vamos fazer aqui o seguinte, nós temos a bateria, aí aqui nós temos o nosso circuitinho aqui, ó. Nós temos aqui o nosso circuitinho, né? Aí aqui um resistor de 8 mega 2, 8, desculpa, aqui outro resistor de 8 mega 8, esse aqui é o nosso R1, esse aqui é o nosso R2, e aqui é o nosso VCC de 5 volts, e aqui é o nosso GND, ok? Nós verificamos que a tensão que nós devemos encontrar aqui é de 2,5 VCC, e esse cara aqui também de 2,5 VCC, ok? 2,5 volts. Então, o que aconteceu? Nós fomos medir com o multímetro, nosso multímetro, a escala dele é de 20 quiloohms por volts, DC. Como nós estávamos usando a escala de 10 volts, vezes o 20 quiloohms, vai dar, então, uma impedância do nosso multímetro de 200 quiloohms. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos associando aqui, ó, em paralelo com esse cara, um resistor de 200K. Em paralelo com ele, que está vindo da ponteira do multímetro. Vocês viram que o multímetro só dá uma mexidinha e volta, né? Então, mas por que isso está acontecendo? É muito simples, ó. Então, vamos agora observar o seguinte, ó. Então, pessoal, o que nós temos? Nós temos aqui, né, ó, um resistor de 8,8 mega, vezes outro resistor de 200K, dividido por um resistor de 8,8 mega,
mais 200K. O que que nós temos? Nós temos exatamente isso aqui, ó. 195.555. Então, isso é o que nós temos, 195 mil. Então, o que que deu aqui? 195K. Vamos considerar 195K. Então, agora, o que que se transformou? Nós temos a bateria. Aí, nós temos um resistor. Aqui, nós temos outro resistorzinho. Agora, esse aqui nós temos uma equivalente de 195K em série com 8 MB. Então, vamos ver, aqui eu tenho 5 volts. Então, vamos ver o que o multímetro, qual foi a interferência do multímetro nesse circuito, né? A interferência dele foi o seguinte, ó. Então, vamos considerar isso aqui 200K no nosso, para ficar fácil o nosso cálculo, tá? Então, qual é a tensão que nós vamos ter exatamente nesse ponto aqui, né? Qual que é a tensão que nós vamos ter aqui? Então, nós vamos fazer assim, ó. Vai ser 8 mega, quantas vezes o 8 mega é maior do que 200K? Então, vai ser 5, dá 40 vezes, né? Então, esse cara aqui é 40 vezes maior que esse. Então, esse cara aqui dá 40 vezes, esse aqui é uma vez, porque ele é 40 vezes maior. Então, a tensão vai se dividir por 41. Então, nós podemos fazer assim, ó, 5 volts dividido por 8 MW mais 200K vezes 200K, que nós vamos saber quantos volts nós vamos ter lá, né? Vamos para a calculadora, nós vamos fazer direto, não precisa nem fazer a proporção. Então, nós temos aqui, vamos fazer o cálculo, é 5 dividido por 8,8 mega mais 200 mil. Vezes o resistor que a gente quer medir em cima dele, 200 mil. Então, isso aqui vai dar exatamente 0,1 volts. Então, qual é a queda de tensão que nós vamos ter sobre esse cara aqui? Ó? A queda de tensão nessa equivalente agora é de 0,1 volts. E 0,1 volts, vocês viram que o ponteirinho só mexe. Só dá aquela mexidinha. Então, qual a conclusão que nós chegamos, né? Que esse multímetro digital, para circuitos que são de alta impedância, como esses resistores aqui, ó, 8 mega, essas questões, esse multímetro não serve para medir. Então, o multímetro analógico, nesse caso aqui, esse multímetro analógico, qual a conclusão? Para circuitos, né, de resistências muito alta ou alta impedância, ele não é legal, ok? Ele não serve. Vou dizer que ele não serve, tá? Por quê? Porque a queda de tensão que ele vai proporcionar é muito alta. Ele é muito alto. Para vocês terem uma ideia, nós deveríamos medir aqui 2,5 volts e que nós medimos foi 0,1. Só que na escala, como é que eu vou medir, né, 0,1 aqui, né? Onde que eu vou ler 0,1? Aí você fala, não, mas vamos mudar a escala então aqui para 0,1. Poderíamos mudar a escala para 0,1 sem problema nenhum, só que tem um problema. Quando você coloca na escala de 0,1, o que que vai acontecer? 0,1 na escala aqui, ó, vezes 20K, nós estamos fazendo uma resistência de 2K. Agora, imagina, se associar aqui em paralelo, um de 200K já está um problema, imagina nós associarmos uma de 2K, né? Aí 2K perde 8 mega, fica em zero, né? Que vai 0,00, vai cair lá embaixo, a tensão jamais vamos conseguir ler. Então, aí fica, então vamos aumentar a escala. Beleza, vamos aumentar a escala, vamos para 1000, então, porque 1000 vezes 20K vai dar uma impedância alta. Mas eu quero ver como é que você vai ler 0,1 aqui, ó. Se aqui nós temos 1000, aqui vai valer 100, aqui vai valer, onde vai estar o 0,1, como é que nós vamos conseguir ler? A gente não consegue ler também. Então, o que que acontece? Esse multímetro, resumo, de 20K por volta DC, não está preparado para medir circuitos de tamanhas resistências. Não está preparado para isso, ok? Essa é a primeira conclusão que nós vamos chegar. Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar para medir agora, nós vamos usar o multímetro Fluke. Tá, esse aqui é outro multímetro que ele tem outra impedância. Vamos ver na apostila, nós vimos que a impedância desse cara aqui, está lá na apostila, a impedância dele é 10 mega.
A impedância dele aqui ó, é de 10 megaohms na escala DC. Ok? Então, nós vamos associar agora aqui no nosso circuitinho, vamos refazer ele aqui de novo. O que nós temos aqui? Nós vamos ter o nosso mesmo circuitinho, com os mesmos resistores, ó. Ok? 8 mega 8, outro de 8 mega 8, aqui é o nosso GND, aqui nós temos 5 volts DC, né? E aqui nós já sabemos que a tensão desse cara aqui é de 2,5 volts e que a tensão desse aqui também é de 2,5 volts. Ok? E agora nós vamos fazer a medição com o multímetro da Fluke, que coloca aqui nas suas ponteiras uma impedância de 10 mega. E vamos ver o que vai acontecer com a nossa leitura. Ok? Vamos aqui mostrar o que ele está lendo. Ok? Se vocês observarem aqui, ó, então nós estamos na escala, aqui na escala DC, e olha o valor que ele está lendo. Ele está lendo 1,81 volts DC, ó. Essa é a leitura que ele está fazendo da medição aqui, que estamos medindo em cima do resistorzinho aqui, ó, ok? Vê que aqui tem aqui a garrinha está aqui, ó. Estamos medindo em cima de um dos resistores, ó. Então ele está lendo, só para relembrar aqui, ó, ele está lendo 1,8 volts, ok? Vamos entender por que ele não está lendo 2,5, que deveria ler 2,5, ok? Vamos lá, então. Então, quando eu estou pegando esses 10 mega aqui, eu estou associando esses 10 mega em paralelo com 8 mega 8. Então, vamos ver o que está acontecendo, né? Então, nosso equivalente vai ficar isso aqui agora. Vai mudar um pouquinho. Então, nós temos aqui no GND... Aqui nós temos uma impedância aqui do multímetro de 10 mega. Esse resistor aqui ele é 8 mega 8. E esse aqui também é 8 mega 8. E aqui nós temos 5 VCC. Então, agora aqui nós temos uma equivalente. Ó. Então, ficou em paralelo. 8 mega 8 vezes 10 mega dividido por 8 mega 8 mais 10 mega 11, né? Vamos ver quanto que vai dar esse equivalente aqui na calculadora? Aí fica mais fácil, né? Então, vai ser 8 ponto, deixa eu ligar aqui, 8,8 vezes 10 dividido por 8,8 mais 10. Então, a equivalente agora vai ser de 4,6 mega, ok? 4,6 mega. Então, se nós temos aqui 4,6 mega, então o circuitinho agora vai ficar assim, ó. Então, nós temos agora a nossa bateria, um resistor de 8 mega 8, com outro resistor de 4 M6, que é de 4,6 mega, recebendo 5 volts. Então, agora nós temos o quê, né? 4 mega 6 e 8 mega 8, né? Então, esse cara aqui, como que vai ficar a tensão? A tensão desse ponto aqui vai ser 5 volts dividido por 8 mega 8 mais 4M6 vezes 4M6, que é o resistor que nós queremos saber a queda, tá? Então, vamos ver isso aqui na calculadora, como é que vai ficar. Então, nós temos 5 dividido pela soma das resistências de 8,8 ESP6, que é de mega, mais 4,4 ESP6, que é de mega, né? Vezes 4,6 ESP6. Vamos ver. 1,74. Então, nós vamos ter aqui uma tensão exatamente de 1,74 volts. Então, o que é que o multímetro está medindo lá? 1,81. Aí tem as tolerâncias dos resistores, que eu não considerei aqui, tá? Por isso está dando essa pequena diferençazinha aí. Mas aqui está o valor que nós estamos medindo, 1,81, e o valor que nós estamos calculando, que é de 1,74. Está muito perto, e 8 mega nós temos aí as tolerâncias, né? Então, nós temos aqui no multímetro digital uma tensão que era para ser de 2,5, no analógico uma tensão que era para ser de 2,5, esse cara mediu 1,81 e esse carinha aqui mediu 0,1 volts, só para vocês verem a diferença do que causa a impedância dos multímetros na hora de nós medirmos, né? A impedância dos multímetros, elas são muito importantes de serem consideradas. Temos que considerar
muito aí as impedâncias, tá? Considerar. E considerar bastante, porque vocês viram a influência que ela tem aí num circuitinho que era para ser, olha só, deixa eu só fazer uma folha mais limpa aqui. Num circuitinho que era para ser isso aqui, ó. 5 VCC, 8 mega 8, 8 mega 8, né? Que era para nós encontrarmos uma tensão aqui de 2,5. Com o analógico, essa tensão foi de 0,1 e com o digital, ela foi de 1,71 volts. Né? Então, observem a diferença de você medir um circuito de altas impedâncias, né? Nós medimos circuitos de altas impedâncias com multímetros de baixa impedância. Então, qual que é a regra? Se o teu circuito é de alta impedância, o teu multímetro tem que ter impedância maior ainda. A impedância do multímetro deve ser muito maior do que a do circuito. Essa é a regra. Agora, então as impedâncias tem que ser a impedância dos multímetros, tem que ser, então as impedâncias dos multímetros tem que sempre ser maior que a do circuito. Sempre assim, ó. Então, sempre a impedância dos multímetros deve ser maior do que a do teu circuito. E quantas vezes maior? Quanto maior, melhor, tá? Então, resumindo, quanto maior a impedância do multímetro, melhor. Quanto menor a impedância do multímetro, pior. Só agora nós vamos medir esse resistor aqui, ó. Esse aqui é um resistor, é azul, cinza, vermelho. Então, ele é um resistorzinho das cores azul, cinza e vermelho. Então, ele é 6800. Então, esse aqui é um resistor de 6K8, ou melhor dizendo, 6.800 ohms, né? Como é que nós vamos fazer para medir esse resistor no multímetro analógico, né? Que é esse cara que está aqui, ó. Bom, tem as aulas teóricas lá, que eu imagino que vocês acompanharam. Então, observe o seguinte, que nós temos aqui, nessa escala superior aqui, é onde nós vamos fazer a leitura da resistência do nosso multímetro. E a escala é essas aqui, ó, vezes 1, vezes 10, vezes 1K e vezes 10K. Como ele é um resistor de 6K8, se você colocar na escala de vezes 1, o máximo aqui é 2K, se nós vermos aqui, ó, o máximo é 2K. Então, 2K vezes 1, então essa escala aqui, se nós explicarmos 2K multiplicado pela escala aqui de vezes 1, o que nós vamos ter? O máximo que nós vamos medir aqui é 2K. E o resistor que nós temos, ele é de 6K8. Então, nessa escala, nós vamos conseguir medir. Se nós posicionarmos agora um multímetro para a escala de vezes 10, que é o que nós temos aqui, ó, na escala de vezes 10, 2K, fundo de escala aqui, 2K vezes 10, nós vamos ter, então, aqui nesse caso, nós vamos conseguir medir 6K8 tranquilo, porque ele vai de 0 até, então vai medirmos de 0 até 20K. Então, vamos ficar nessa escala. Na escala, vamos utilizar então a escala de vezes 10, porque ele mede até 2K, até 20K, desculpa, e 6K8 é suficiente para nós medirmos. A pergunta é, se eu estou na escala, né, de vezes 10, e sei que até aqui é 20, então eu tenho aqui, ó, 0, né, aqui é 20, então aí nós vamos subir nessa questão aqui, ó, de 0 até 2K, qualquer número aqui multiplicado vezes 10. Então aqui 30 vezes 10 daria 300, 50 vezes 10 daria 500, aqui 200 vezes 10 daria 2K, 500 vezes 10 daria 5K, então a leitura vai ficar muito aqui no cantinho, né? Como ela já está no cantinho, observe que ela está lá, ela está aí no cantinho, né?
Então, nesse caso, em vezes 10, ficou muito apertadinho. O boteirinho, ó, quase que ele não se mexe ainda. Observe que ó, ele saiu pouquinha coisa, só que a leitura ficou complicada. Né? A leitura está muito complicada, tá vendo? Então, não dá para nós fazermos a leitura desse cara. Então, é melhor nós... Vamos colocar em vezes 100, ó. Se eu colocar em vezes 1K, ó que legal. Se nós colocarmos em vezes 1K, que é essa escala que nós temos aqui, é a escala de 1000. Então, qualquer número que parar lá, você vai multiplicar vezes 1000. Por exemplo, aqui nós temos 5, 5 a 10. Então, 5 aqui é 7,5 no meio, que vai dar 7,5, mais ou menos aqui vai dar 7,5. Então, o que acontece? Aqui está mais ou menos no 6K8. Então, 5 aqui, 7,5, entre o 6 e o 7,5 vai estar em torno de 6K8. Então, mais ou menos, esse ressor de 6K8 está com seu valor certo. Então, é esse número que você que parou aqui, vezes a escala que você escolheu aqui. Então, sempre escolher valores de medição poderíamos ser no vezes 100. Ó. Se fosse na escala de vezes 100, então 50 vezes 100 dá 5.000. Então, 50 dá 6, ó. Então, mais ou menos aqui 50, 5, 6 e quase 7. Ó. Então, está 6K8. Então, está 6 e aqui o 7. Então, 5, 6, né? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, 5, 6, quase no 7. Ó. Um pouquinho antes do 7. Então, 680 vezes 100 dá um resistor de 6K8. Então, é assim que nós mediríamos o resistor de 6K8 aí, no nosso caso. Tem um outro resistor aqui, ó. Esse resistor aqui, o valor dele é de... Deixa eu ver aqui. Esse resistor aqui é um resistor marrom, preto, preto, tá? Então, marrom, preto, preto fica assim, ó. Marrom, preto e preto. O marrom vale 1, o preto vale 0. E aqui não tem nenhum multiplicador na terceira casa, que é 0, né? 10 vezes... Então, quando é 0, aqui fica 1. 10 vezes 1 dá 10 ohms. Então, esse meu resistor aqui que nós vamos medir, ele é um resistor marrom, preto, marrom, um resistorzinho de 10R. Então, um resistorzinho de 10R, eu já sei que eu vou usar na escala de vezes 1. Vezes 1, e ele vai ter que parar onde? Ele vai ter que parar mais ou menos aqui no 10, porque 10 vezes 1 é igual a 10. Então, vamos ver, vamos medir um resistorzinho aqui e vamos ver aonde é que ele vai parar, tá? Deixa eu encostar aqui, medir o terminalzinho aqui, pegar o terminalzinho. E vamos ver. Aqui, ó, pego o resistorzinho aqui e pego do outro lado dele aqui. Observe que nós temos aqui. Deixa eu só calibrar o multímetro. Não esqueça de fazer isso aqui, ó. Curto-circuitar as ponteiras, ok? E regular o ponteiro aqui pro 0 certinho aqui, tá? Então, pessoal, ó, percebemos aqui que o resistor deu quase 10 lá, mas é por causa da imprecisão do nosso multímetro aqui, tá? Beleza? Mas assim, o resistorzinho está bem perto do 10, né? Na escala de 10, que nós estamos em vezes 1, está parando quase lá no 10, quase medindo um resistor de 10 ohms. Então é assim que nós vamos medir um resistor de 10 ohms nos multímetros analógicos, ok? Então, como é que vocês vão fazer a medição de resistência? Sempre olhando. Aqui vocês sabem, ó, a escala que vocês estão, se eu colocar em vezes 1, no máximo eu vou medir 2K. Se vocês colocarem em vezes 10, o máximo que vocês vão medir será 20K. Detalhe que o número começa a tomar cuidado, que aqui vai dar... Na verdade, é assim, qualquer número desses aqui acima, você compara, multiplica vezes, por isso que é o nome de vezes, né? Qualquer número que parar, você multiplica vezes o número da escala aqui, tá? Então, é assim que vocês vão medir resistência com esse camaradinho aqui, tá? A tensão, só para relembrar que a tensão, nós temos a escala de 0,1, 0,5, 2,5, 10, 50, 250 e 1000. Por exemplo, a escala de 1000 aqui, ó, nós vamos ler ela no 10, que é um múltiplo aqui, né? Então, 1000, 800, 600, 400, 200, 0. Aqui nós vamos ter a escala de 50. Aqui você seleciona, por exemplo, a escala de 50 volts. E vocês vão ler aqui, ó, 50, 40, 30, 20, 10 e 0. Nós vamos colocar na escala de 10, ó, escala de 10 volts, aí nós temos, volta para a escala de cima aqui, ó, 10, 8, 6, 4, 2 e
0. Nós temos a escala de 2,5, que estamos aqui na escala de 2,5, como vocês podem ver. 2,5 passa a ser o 250. 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5 e 0. Tem a escala de 0,5. 0,5 passa a ser a escala de 50 aqui, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, né? 0,1 aqui e 0. E nós temos a escala de 0,1 aqui, ó. Podemos ver que nós temos a escala aqui de 0,1. Nessa escala de 0,1 você volta a ler na escala de 10 aqui, então 0,1, 0,08, 0,06, 0,04, 0,02 e 0. Então é aqui que nós vamos fazer leitura também de tensão, tanto pode ser a tensão DC, como também a tensão AC, que é esse ponto que nós estamos vendo aqui, ó. AC é a mesma escala de leitura de tensão DC, podemos ver aqui que é DC, AC e corrente, ó, tá? Então nós vamos ter medição de corrente e tensão, é tudo nessa escala aqui. E aqui tem um símbolo de ohms, que vocês podem ver aqui, é onde nós vamos fazer leitura da resistência multiplicada aqui pela escala. Tá? Então, aqui nós vamos ler corrente, e aqui nós vamos ler também tensão, e aqui nós vamos ler resistência, tá? Então, é assim que nós vamos fazer leitura de resistência e tensão AC, aqui é tensão AC vermelho, e aqui tensão DC, e aqui é corrente em miliampere, tá? É aqui que nós vamos fazer, então, medição dessas correntes nesse nosso multímetro, ok? Então, o multímetro analógico é assim. Tá? Como é que nós vamos fazer medição de resistência no multímetro digital? O multímetro digital também é muito simples, né? Você só coloca na escala de ohms aqui, ó, e nem se preocupe, né? Você só vai colocar na escala de ohms. Então, nós temos aqui o fluxo. Observe que nós estamos aqui na escala de ohms, aquele resistorzinho de 10 ohms está com 11,2. É só fazer a leitura. Aquele resistorzinho de 6K8, né? Deixa eu pegar ele aqui, ó, o resistorzinho de 6K8. Vamos medi-lo aqui. Ó, só esperar lá. Está com 6,69K. Está com um pouquinho menos de 6K8, mas está com 6,7 ohms. 6,7 kΩ. Então está muito perto aí do valor nominal dele. Então medir... Aqui é muito fácil. A escala aqui é sempre direta, né? Se vocês quiserem medir tensão, milivolts, tensão contínua e tensão alternada, frequência, daqui a pouco nós vamos ver isso, e aqui também corrente, a frequência da corrente, e aqui a frequência da tensão. Esse cara também ele é capacímetro, ele vai medir também valores de capacitores, ok? Pessoal, observe que nós estamos com o osciloscópio ligado, e aqui nós temos um sinal que está com uma frequência de 60 Hz, é um sinal senoidal, né, que a gente pode verificar aqui, porque ele tem uma amplitude de pico a pico de 10,89, aqui, ó, tá vendo? 10,89, quase 11 volts, está saltando entre 10,9 e 11. Então, nós temos esse sinal, está com amplitude a 10,89 máximo, né, a frequência 60 Hz, ok? E vamos ler, então, vamos aqui para o papel primeiro. Então, pessoal, nós vimos lá que o sinal ele é de 60 Hz. Né? Nós vimos que ele tem uma amplitude aqui de 11 volts pico a pico, mais ou menos, né? 11 volts pico a pico. E então, nós vamos usar o multímetro analógico, digital, né? E o analógico também, para nós fazermos a medição dessa tensão aqui, numa frequência de 60 Hz. Ok? Então, lembra-se que é o seguinte, né? Que aqui a tensão é a tensão de pico. Então, a tensão de pico a pico é igual a 11. Então, a tensão de pico é 11 sobre 2, que é igual a 5,5 volts. Sendo assim, agora essa aqui 5,5 é a tensão de pico positivo e 5,5 volts de pico negativo. Dessa maneira, nós precisamos calcular a tensão RMS, porque os multímetros vão medir em tensão RMS. Nós sabemos que a tensão RMS é igual ao quê, né? Tensão RMS é igual a tensão de pico dividido pela raiz de 2. Né? Então, qual a tensão de pico? 5,5 dividido por raiz de 2. Aí nós vamos obter o valor. Então, nós temos 5,5 dividido por
raiz de 2, que isso aqui vai dar exatamente o valor de 3,88 volts RMS. E vamos ler, vamos verificar no multímetro quanto de fato ele está lendo, né? Então, o valor que nós estamos lendo aqui é de 3,8 volts, como nós comentamos, né? 3,88 eu considerava 10,8, eu considerei 11, está um pouquinho diferente, mas é por causa da diferençazinha que eu coloquei no cálculo. Mas observe que nós estamos lendo exatamente 3,8 volts. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Se eu colocar no multímetro analógico, né, como é que ele vai se comportar? Vamos ver no analógico quantos volts que ele vai ler? Deixa eu conectar aqui. E vamos trazer aqui o analógico, ok? Vamos colocar aqui na escala de tensão, AC. Colocar na escala aqui de 10 volts AC, ok? Ponteiro negativo aqui e a ponteira positivo aqui. Então, vamos ver quanto que ele leu, né? Aqui ele está lendo, vou ver aqui na escala, estamos na escala de 10 volts aqui, ó. Ok? Nós estamos na escala de 10. Eu vou ver o valor que ele está lendo, ó. 0, 1, 2, 3 volts, ó. Está lendo quase 3,8. Está lendo um pouquinho abaixo do multímetro digital, tá? Então, lá de 3,8, esse cara aqui está lendo 3 volts, ok? Então, essa é a diferença da leitura do multímetro analógico, está uma diferença em torno de 700 milivolts de diferença no erro daí da leitura do analógico para o digital, ok? Agora, continuando aqui, no nosso multímetro digital, nós temos uma coisa importante aqui a ser frisada, ó. Observe esse símbolo aqui de Hertz, né? Lembra que nós vimos lá no osciloscópio? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o nosso multímetro, e observem aqui esse símbolo de Hertz, aqui, ó, o HZ, né? Que é a frequência. Se nós apertarmos o range aqui, ó, olha, ele está lendo agora a frequência, e a frequência está em 60,73 Hz. Então, agora esse camarada aqui, ele virou um frequencímetro, tá? Além de estar medindo a tensão, ele está nos informando qual que é a frequência dessa tensão. E se você quiser saber o período, qual é o tempo de duração, qual que vai ser o tempo de duração desse ciclo, é só você fazer o seguinte, que o período, nosso T, é 1 sobre F. Vai ser 1 sobre 60, que vai dar 16,66 milésimos de segundo é o nosso período. Se você quiser ir mais além, você pode falar o seguinte, que a metade vai dar 8,33 milissegundos, e essa outra metade vai ter também 8,33 milissegundos. A tensão de pico nossa aqui é de 5,5 volts, aqui de menos 5,5 volts, e de pico a pico aqui, nós temos em torno de 11 volts. Então, com o multímetro digital, você também consegue calcular, verificar, medir o valor da frequência que você estiver medindo, né? Nesse caso aqui, era 60 Hz, tá? Eu posso aumentar a frequência? Posso. Se eu quiser aumentar a frequência, agora estou com 643 Hz, estou medindo 5,99 kHz, estou medindo agora 56 kHz, estou aumentando a frequência no gerador. Agora, observe, 82, 60 Hz, né? 6 Hz, 60 Hz, 640 Hz, 5,9 kHz, 56 kHz, ok? Então, eu posso medir aí o tanto de frequência que nós quisermos aí, ok? Então, observem só a importância, vamos mexer na frequência, ó. Observe que a frequência está aumentando. Vamos ver até quando chegar em 100 kHz, ó, 97, 98, 90, a partir de 100 kHz ele zera, tá vendo? Já não está conseguindo medir mais. Ok? Então, esse cara só está medindo só até 100 kHz, 98, 99, chegar em 100 kg, ó. Pronto, zerou. Ele não está conseguindo medir acima de 100 kHz. Então, esse multímetro só mede frequência de até
100 kHz, para vocês não esquecerem disso, tá? Eu quero medir 1 MHz, você não vai conseguir medir 1 MHz nesse cara aí não, tá bom? O máximo que você vai conseguir medir aí é o que nós acabamos de ver aí, que é 100 kHz, tá bom? Então, vamos trabalhar agora com a parte do capacímetro aqui do multímetro. Esse aqui é um capacitor de 220 microfarads por, deixa eu ver aqui, por 35 volts. Aqui então é um capacitor de 220 micro. Então aqui na escala aqui do multímetro, nós vamos ver aqui onde se mede o diodinho aqui, temos o símbolo do diodo. Aqui nós vamos encontrar também a questão do símbolo do capacitor. Então se nós vermos aqui, nós vamos mudar, aqui está para diodo, aqui símbolo do diodo, e agora nós vamos mudar para o capacitor. Vê que aqui está a unidade de medida, já está em farad, ó, o Fzinho de farad aqui, ok? Então, o que acontece? É só conectar negativo com negativo, né? Como nós estamos fazendo aqui, negativo com negativo. E aqui o positivo com positivo, se for eletrolítico, né? E ele já deu o valor lá, 220 microfarads, certinho. Mesmo valor, 220 micro, né? Nós temos aqui o capacitorzinho de 220 micro. E ele está lendo exatamente lá os 220 microfarads. Temos um outro capacitor aqui, que é de, esse caso aqui, ele é um capacitor de 1000, não, é um capacitor de 1000 volts, 1000 microfarads por 50 volts, ó, 50 por 1000 microfarads. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos conectar aqui, negativo e aqui o positivo. E vamos ver a leitura. Ó, esse capacitor está com 920 microfarads, sendo um capacitor de 1000 micro, está só com 920, mais ou menos, 917. Vamos ver o outro, que é o mesmo capacitor. Vamos ver o mesmo valor, né? Vamos ver quanto que esse aqui está. Esse aqui já está com seu valor, está em 1010. Observe, então, que esse capacitor aqui está com 920 microfarads e esse aqui está com 1000 microfarads. Então, esse capacitor aqui está bem melhor do que esse aqui, ó. Tá? Então, a parte de capacitores, vocês vão medir isso daqui. Ele vai estar aqui na escala de nano, mede até microfarad, capacitorzinho picofarads também. Mas é muito simples, medição de capacitor, basta você selecionar o modo aqui de capacitor, né? Basta você selecionar o modo capacitor e fazer a sua medida aí, propriamente dita, ok? Pessoal, aqui eu tenho na minha mão aqui um diodinho, tá? Um diodinho. E nós vamos medir o diodo. Para nós medirmos o diodo, observe que aqui, ó, o anodo e o catodo. O anodo, ele é positivo e o catodo, ele é negativo. O diodo tem a polarização direta e tem também a polarização reversa, ok? Então, nesse caso aqui, o que é a polarização direta? É quando você aplica tensão positiva no terminal positivo e negativo no negativo, aí o diodo, ele conduz. Ele vai conduzir. E quando você inverte, porque ele trabalha como uma chave, como se fosse uma chave fechada, na polarização direta. Quando é na polarização reversa, quando você faz o contrário, aplica negativo no positivo e positivo no negativo, ele é uma chave aberta e não conduz nada. Então, no caso, quando nós vamos medir diodo aqui quando nós estivermos medindo diodo aqui na nosso multímetro, essa questão dizendo assim, se ele está conduzindo ou se ele não está conduzindo, e é assim que nós vamos verificar agora, então. Então, estamos na posição do diodo. Observe que eu vou colocar aqui, ó, aqui está a faixinha preta, aí se eu colocar o anodo, o catodo, quer dizer, o negativo, e no anodo eu vou colocar aqui, ó. Observe que ele está lá, ele fez uma condução com valor de 0,586, ok? Então está com indicação que está tendo fluxo de corrente, ok? Beleza. Se nós invertermos, ele não pode apresentar nada, porque ele tem que se comportar como uma chave aberta. Então agora eu vou inverter a polaridade, ó. Observe que ele está uma chave aberta e não aconteceu nada. Então o diodo, ele não está conduzindo dos dois lados. Se o diodo tivesse uma fuga, você ia medir de um lado, ele ia conduzir, e do outro lado ia conduzir também. Então, os diodos, nesse caso aqui, eles só podem conduzir em um sentido, tá? Somente na polarização direta. Na polarização reversa, ele não pode conduzir, ok? Tem um outro diodo aqui também, ó. Tá? Outro diodo aqui a parte do catodo, onde que tem
essa marquinha aqui, né? Vocês podem ver melhor de perto aqui, não sei se eu conseguir focar, não vai? Ok? Mas eu tenho aqui, esse aqui é o cátodo e aqui é o anodo. Então, eu vou colocar positivo no anodo e negativo no cátodo. Vamos ver o que acontece, ó. E ele conduziu novamente, ok? Se nós invertermos, ó, colocar negativo no anodo e o positivo no cátodo, ele não dá nada porque estamos na polarização reversa. Então, você está testando aqui a polarização direta e a polarização reversa do diodo, e ele está se comportando bem nas duas. Está conduzindo na direta e não está conduzindo na reversa. Se conduzir na polarização reversa, é porque o nosso diodo vai estar com problemas, ok? Pessoal, nós vamos fazer uma aplicação legal do multímetro analógico aqui, tá? Observe que eu estou com as ponteiras do multímetro analógico, ponteira negativa, né, que está ligado aqui, e aqui a ponteira positiva. E eu estou na polarização da escala de vezes 1, tá? Quando nós estamos na escala de vezes 1, vezes 10, 100, 1K, nós vamos perceber o seguinte, que internamente nesse multímetro nós temos duas pilhas em série. Isso quer dizer que nós temos duas pilhas em série. Essas tensões das pilhas, elas estão disponíveis na saída do multímetro. Eu vou pegar aqui o multímetro da Fluke e vou medir, eu vou conectar, olha só. Eu vou conectar aqui, ó, para a gente medir tensão das ponteiras aqui, ok? Então, tá a escala de tensão lá, pode observar aqui, ok? Então, vamos observar, vou colocar negativa na ponteira positiva do multímetro e a ponteira positiva do Fluke, vou colocar negativa do analógico. Observe, olha lá a tensão que nós temos, tá? Nós estamos com uma tensão de 3,164 volts. Só que eu quero que vocês prestem atenção que o lado positivo está na ponteira negativa e o negativo está na lado da ponteira negativa. Então, quer dizer que a polaridade da tensão que sai das ponteiras, ela está invertida, tá? Onde é negativo, sai a tensão positiva, e onde é positivo, sai a tensão negativa. Se eu inverter, vai aparecer um símbolo de invertido lá na tela. Olha só, vai aparecer um menos lá no Fluke, ó. Ficou menos 3, ó, porque a polaridade está errada. Então, certo, a polaridade é aqui, ó. Negativo do Fluke na ponteira positiva e positivo na ponteira negativa. Isso quer dizer que a tensão que sai do multímetro analógico é uma tensão de 3 volts das nossas pilhas, só que ela está invertida com relação às cores aí do nosso, das cores das ponteiras, tá? Então, como que fica isso aqui? Só para vocês entenderem um negócio. Então, olha só o que nós temos. Nós temos aqui o multímetro, né? Aqui nós temos a cor vermelha e aqui nós temos a cor negativa, a cor preta. Tá, só que, na verdade, internamente nós temos uma bateria. Então, essa bateria, o positivo dela está do lado no negativo e o negativo dela está do lado do positivo. Isso quer dizer que, pensando em uma fonte de tensão, as ponteiras dos multímetros é como se você tivesse uma bateria nela assim, ó. O positivo da bateria de 3 volts das pilhas está na ponteira preta e a ponteira vermelha está o negativo, ok? Então, é isso aqui que nós vamos ter agora. Então, nas ponteiras, então só para relembrar que na ponteira preta nós vamos ter mais 3 volts, ó, entre a ponteira preta e a ponteira vermelha. Então, o que vai ficar? Então, só para recordar, é que eu vou escrever de novo aqui. Ponteira preta e ponteira vermelha. É como se tivéssemos uma bateria assim, ó. A tensão positiva está na ponteira preta e a negativa está na ponteira vermelha, ok? Então, quando você vai medir quando você vai medir qualquer componente com um voltímetro, ele injeta 3 volts, por exemplo, um resistor, né? Você injeta 3 volts nele, dependendo da escala, associa resistor, ele vai analisar esses 3 volts, vai ver o nível de corrente do galvanômetro e vai indicar um valor, tá? Então, o que acontece? Eu quero que vocês entendam essa explicação aqui que eu vou fazer agora, porque olha que legal. Se eu tenho 3 volts nas ponteiras, eu posso usar esse cara na hora de fazer manutenção. Deixa eu mostrar aqui como é que vocês vão fazer. E é bem útil essa informação que eu vou passar para vocês, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho uma placa. Ok? Temos aqui uma placa. Tá? Então, o que acontece? Ó? Que essa placa aqui é o seguinte. Então, observe aqui que nós temos aqui, ó,
um capacitor aqui, ó. Tá vendo um capacitor de filtro aqui e outro capacitor de filtro aqui, ó. Tem aqui 2 capacitores de filtro, tá? Então, se você vir nesses camaradas, olha só o que vai acontecer com o ponteirinho lá, né? Deixa eu fazer aqui o desenho de como é lá o circuitinho. Qualquer retificador, por exemplo, vamos pensar em retificador. Qualquer retificador, ele tem um transformador, tem o diodo e tem um capacitor. Ok? Então, olha só o que nós vamos fazer. Lembre-se que na ponteira preta, nós temos a tensão positiva. E na ponteira vermelha, nós temos a tensão negativa. Ok? Não vamos esquecer disso. Então, se você colocar a ponteira preta no positivo do capacitor e a negativa, e a vermelha que é positiva no negativo do capacitor, o que nós estamos aplicando? Nós estamos aplicando aqui uma bateriazinha assim, ó, uma bateria nesse sentido. Observe que aqui é o negativo, esse lado aqui está negativo, a tensão agora está negativa, e aqui a tensão do multímetro está positiva. E se vocês observarem, nós estamos polarizando o diodo reversamente, ó. Reversamente nós estamos polarizando ele. Se nós estamos polarizando reversamente, esse diodo ele é uma chave aberta. Então nós vamos ficar uma chave aberta e um capacitor aqui, ó. Então nós temos uma chave aberta. Então nesse momento, como esse diodo está com a chave aberta e você colocar a ponteira preta aqui e a negativa aqui, é como se você estivesse medindo o capacitor. E o capacitor ele vai dar uma carga e vai dar a descarga, ó. Então o capacitor nesse sentido vai e volta. Ok? Vamos ver isso acontecer, indo e voltando? Então, deixa eu medir aqui para vocês verem. Deixa eu enquadrar melhor aqui. Vou aqui onde está o capacitor aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, vou medir em cima dele aqui, tá? Quero que vocês observem aqui o ponteiro. Vou medir em cima do capacitor. Viu que o ponteirinho foi e voltou, né? Observem só, ele foi, quer ver de novo, ó. Foi e voltou. Deixa eu inverter para descarregar o capacitor, ó. Beleza, agora de novo. Veja bem o que vai acontecer. Ó. Foi e voltou. Ok? Foi e voltou. Por que aconteceu isso daí, né? Então, quando nós agora invertemos aqui, ó, que ficou a tensão positiva da ponteira preta aqui e o negativo da ponteira positiva aqui, o que aconteceu? O diodinho estava aberto e ficou só o circuitinho, ficou só o capacitor sendo medido direto aqui pelo nosso multímetro, ok? Então, ele fez a carga e a descarga. Então, testamos o capacitor, ele reagiu bem, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos inverter a polaridade. Quando nós invertemos a polaridade, o circuitinho é esse aqui, né? Tem lá o diodo e nós temos aqui o capacitor, ok? O diodo e o capacitor aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a ponteira positiva aqui, ó. Ponteira positiva, que sai a tensão negativa, né? E aqui no capacitor, do outro lado, nós vamos colocar a ponteira preta, que é onde nós vamos ter a tensão positiva. Observe que agora a tensão é negativa no anodo, nós estamos aplicando tensão negativa no anodo, e aqui do outro lado, passando pelo enrolamento, nós estamos aplicando positivo no anodo do diodo. O que estamos fazendo? Estamos polarizando o diodo direto. Nesse exato momento, nós estamos polarizando o diodo diretamente. E nós vimos como é que mede o diodo. Quando o diodo está sendo polarizado direto, o ponteiro conduz e fica, né? Porque o diodo fica conduzindo o tempo inteiro. Então, ele vai e fica, o ponteirinho vai e fica, enquanto você estiver ligado. É como se estivesse medindo esse diodo aqui, ó. Vou medir esse diodo aqui, ó. Aqui no multímetro. Para medir o diodo, ó. Lembre-se que esse cara aqui é anodo. Esse cara aqui que tem o ladinho, esse anelzinho, é cátodo. Se eu colocar positivo no anodo e negativo no cátodo, não vai dar nada, porque ele está polarizado em reverso. Lembre-se que a tensão aqui é positiva na ponteira preta e a ponteira vermelha ela é negativa, então não vai dar nada, não conduz. Quando você inverte, que você aplica a ponteira preta no anodo, que é positivo, e a vermelha, que tem a tensão negativa, ele conduz e fica lá diretamente. Fica o tempo inteiro lá conduzindo, ok? Observem só.
E ele fica, enquanto estiver aplicado no diodo, ele vai ficar conduzindo lá. Ok? Se eu inverter, não vai dar nada. A mesma coisa vai acontecer aqui no circuito. Ó. Mesma coisa acontece aqui no circuitinho. Agora, quando você coloca a ponteira vermelha no positivo do capacitor e a preta no negativo, você polariza o diodo direto e o ponteirinho vai e fica. Aí o ponteirinho do aparelhinho fica lá no canto. Isso quer dizer que o diodo está conduzindo normalmente. Então, observem só essa dica em fontes retificadoras, pensões CGL de qualquer for. Então, você pode testar toda a linha do teu circuito. Você está na dúvida se não tem curto na linha, se não tem alguma coisa. Porque acontece o seguinte, se você tem aqui, ó, se você tem o indutor, né, aí vai por um diodo, vai para o capacitor, né, e assim, então o que acontece? Você vai fazer um teste de se tem curto ou não nessa linha, se o capacitor está se carregando, descarregando, se o diodo está conduzindo. Ou se o diodo está conduzindo nos dois sentidos. O diodo só pode estar conduzindo em um sentido, e no outro nós vamos ver carga e descarga do capacitor. Então, nesse caso aqui, o diodo vai estar aberto, e o capacitor vai carregar e descarregar. Nesse outro lado aqui, o diodo vai estar polarizado diretamente. Então, nós vamos testar duas coisas aqui, ó. Vamos testar a polarização do diodo direta e reversa e vamos testar a carga e descarga do capacitor. Ok? Então, a regra é o seguinte, se você colocar, primeiro, a ponteira preta no positivo do capacitor, então, olha só, então, se nós colocarmos a ponteira preta no positivo do capacitor e a negativa, a ponteira negativa no positivo do capacitor, o que nós vamos ter? Ponteira preta aqui, ó, representa o quê? Se a ponteira preta está no positivo, quer dizer que aqui tem tensão positiva e aqui tem negativo. Então, o diodo, nesse caso, ó, o diodo vai estar aberto. Polarizado reverso. E agora o capacitor se carrega e descarrega. Segundo passo, você vai inverter. Ó. Você inverte agora, com o multímetro analógico, você inverte, o que vai acontecer? Você põe a ponteira vermelha no positivo do capacitor e a ponteira preta você coloca no negativo do capacitor. O que nós vamos ter agora? No circuitinho vai ficar assim agora. Nós temos o diodo, o capacitor, e aqui nós temos o enrolamento do transformador. O que você está aplicando agora? Você está aplicando a ponteira vermelha aqui, você está aplicando tensão negativa aqui. E a ponteira preta, você está aplicando tensão positiva aqui. Com isso, nós vamos polarizar o diodo diretamente. Ó. E quando polariza o diodo diretamente, ele conduz. Agora, o que vai acontecer? O diodo está polarizado diretamente. O diodo está polarizado diretamente. Tá? Então, o diodo conduz. Então, olha só que teste legal que você vai fazer. Agora, imagine se tivesse um defeito aqui, ó, e esse diodo tivesse com fuga. Se esse diodo tiver com fuga, quando você coloca a tensão positiva e negativa aqui, o ponteirinho vai e fica. O ponteirinho não volta. Aí você inverte, o ponteirinho vai e fica de novo. Então, se você coloca nessas fontes, em cima dos capacitores de filtro, o multímetro analógico, e o ponteirinho vai e fica, e você inverte, ele vai e fica, é porque tem fuga nessa linha. Então, você pode testar toda essa linha aqui, ó, ou alguma coisa para frente no teu circuito, para você ver se não tem falha nenhuma. É dessa maneira que eu consigo testar se tem ou não fuga em linhas de retificadores de fontes chaveadas, né? Entradas de fontes, sempre em cima desse capacitor, fazendo essa medida com o multímetro analógico. Só de você chegar e coloca de um lado ele conduz, do outro lado ele não conduz. Então, de um lado nós vamos polarizar o diodo direto, do outro lado nós vamos polarizar ele reverso e testar o capacitor. Então, lembre-se, são duas coisas que nós fazemos no circuitinho. Uma, você polariza o diodo reverso e aqui você está testando o capacitor. Aí carga e descarga. E outro lado, o diodo se comporta como uma chave
fechada, e aqui nós estamos testando o diodo. Pronto. No único teste, nós testamos um capacitor da fonte retificadora, não testamos propriamente dito, mas testamos o que ele está carregando e descarregando, não tem curto na linha, porque se tivesse curto, o ponteirinho ia ficar direto parado, tanto num sentido quanto no outro. Então, dessa maneira, você vai conseguir verificar se tem ou não falha nesta linha dos retificadores das tuas fontes, ok?